A paz de Jesus, meus irmãos. Meu nome é Ulisses, eu sou missionário da comunidade Canção Nova. E para mim é um grande presente de Deus estar com vocês aqui pela primeira vez. Enquanto o grupo tinha começado, eu estava com Jesus ali na capela. Eu fiquei muito grato a Deus. Meu coração se encheu de gratidão ao Senhor. Porque o Espírito Santo está nesse lugar, meu irmão. Porque o Espírito Santo tem agido aqui nesse lugar. Tem agido na vida de muitos. Quem está vindo aqui pela primeira vez nessa noite, levanta a mão. Eu vou levantar porque eu também estou vindo a primeira vez. Você pode ter certeza, minha irmã, meu irmão, que se você perseverar nesse lugar, nesse grupo de oração, Deus vai te surpreender de uma maneira que você não pode nem hoje imaginar. Mas daqui a algum tempo, quando você olhar para trás, você vai poder testemunhar. Você vai poder sorrir. Você vai poder se alegrar. Tamanha obra que Deus vai fazer na sua vida. Os que já frequentam aqui, já perseveram aqui no grupo, se concordam com o que eu estou dizendo, pode dizer um amém bem forte. Amém. É assim que está acontecendo? Jesus age aqui nesse lugar. Ele tira a tristeza e planta alegria. Ele tira a derrota e planta a vitória. Amém. Amém. Eu louvo ao Senhor porque ao longo da nossa vida caminhando com Jesus e aprendendo a cada dia a caminhar com Ele, porque enquanto nós estivermos vivos aqui na face dessa terra, nós sempre teremos coisas a aprender com o Senhor. A nossa vida sempre vai exigir de nós que nós aprendamos algo novo com o Espírito Santo, algo novo com o ensinamento de Jesus, para nós aplicarmos concretamente na nossa vida, no nosso dia a dia, na vida da nossa casa, família, trabalho, na própria vida de igreja, de grupo de oração. E quantas vezes ao longo desse caminho a gente se depara com provações, com tribulações, com enfermidades, com traições, com dores. A gente se depara, a gente é pego de surpresa muitas vezes por problemas que caem sobre nós de uma vez só. E às vezes são vários, né? Num dia você recebe a notícia, no outro dia outra notícia, no final da mesma semana outra notícia. Você fica até tonto. Mas caminhando com o Senhor nós temos aprendido o quê? Os problemas podem vir. Enquanto estamos vivos sobre a face da terra, os problemas sempre existirão. Só que tem um detalhe fundamental. Quando nós caminhamos com Jesus, a última palavra quem dá é Ele. Amém? Amém. A última palavra não é da enfermidade. A última palavra não é da dor, não é do sofrimento. A última palavra não é dos problemas. A última palavra é daquele que morreu na cruz por amor a você. Morreu no seu lugar, morreu no meu lugar, para pagar os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas transgressões. Ele levou sobre si nossos pecados. Ele levou sobre si as maldições. E Ele ressuscitou vencendo a morte, vencendo o diabo, vencendo nossos pecados, nossas misérias. Problemas e dores todo ser humano passa.
Só que o ser humano que caminha com Jesus Cristo, quem se torna um discípulo de Jesus, ele passa vencendo. E sem Jesus, quando nós tentamos lidar com os problemas, muitas vezes nós vamos sendo destruídos pelos problemas, estilhaçados pelas dores, porque chega uma hora que ninguém é de ferro, não é verdade? Chega uma hora que deu o nosso limite, e os sofrimentos começam a destruir a gente pouco a pouco. Mas não com Jesus, não com Jesus. Eu gostaria de convidar você a tomar a palavra de Deus no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Se do seu lado tem algum irmão ou irmã aí sem a palavra de Deus, coloca no meio para ele ler na sua Bíblia, para que o máximo de pessoas possa acompanhar a leitura do Evangelho. Lucas 4, versículo 31. Lucas 4, 31. Amém? Diz assim: desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ali ensinava-os aos sábados. Maravilharam-se da sua doutrina, porque ele ensinava com... Está fraco, ele ensinava com autoridade. Estava na sinagoga um homem que tinha um demônio imundo, e exclamou em alta voz: deixa-nos, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para nos perder? Eu sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus replicou severamente: cala-te e sai deste homem. O demônio lançou-o por terra no meio de todos, e saiu dele sem lhe fazer mal algum. Todos ficaram cheios de pavor e falavam uns com os outros: que significa isso? Manda com poder e autoridade aos espíritos imundos, e eles saem? E corria a sua fama por todos os lugares da circunvizinhança. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, esse trechinho curto, esse evangelho que nós lemos, foi lido também na Santa Missa alguns dias atrás. E tem pessoas que dizem, quando se deparam com esse evangelho e outros semelhantes, outros trechos do evangelho, de que quando aparece nos evangelhos falando que havia uma pessoa tomada por um espírito imundo, por um demônio, tem pessoas que dizem, sabe o quê? Que naquela época eles não conheciam muitas doenças que hoje a medicina avançou e já conhece, a psiquiatria avançou e já conhece. Então todo problema, todo distúrbio psiquiátrico naquela época, eles pensavam que era demônio e chamavam de demônios. Você já ouviu alguém comentar assim? Sobre algum trecho do Evangelho? Sim ou não? Infelizmente. Mas a igreja não ensina assim. Não é assim que a igreja interpreta o Evangelho, a palavra de Deus. E a própria palavra, ela se explica. A própria palavra clareia o que ela está querendo dizer. Olha, estava na sinagoga, no versículo 33, um homem que tinha um demônio imundo e exclamou em alta voz: deixa-nos, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré. Vieste para nos perder? Sei quem és, o Santo de Deus.
Jesus estava começando o seu ministério, estava começando o seu tempo de pregação. Ele já tinha passado por algumas cidades, já tinha curado, já tinha feito alguns milagres, a fama dele já estava começando a se espalhar, mas até aquele momento não havia nenhuma proclamação de que ele era o Filho de Deus. Até aquele momento o próprio Jesus não tinha revelado que ele era o Messias, que ele era o Cristo que o povo de Israel estava esperando. O cumprimento de tantas profecias do Antigo Testamento que diziam que viria o Cristo, que viria o Salvador, que viria o Messias que ia resgatar o povo, ia libertar o povo, ia salvar o povo de Deus. Como que aquele homem, se fosse apenas um doente mental, um doente psiquiátrico, como que aquele homem ia ter essa informação? Que doença é essa? Que doença é essa que confere um conhecimento sobrenatural para alguém, meu irmão? Que doença que pode conferir um conhecimento além da capacidade humana de alguém? Claro que aquele homem não estava doente. Aquele homem estava tomado por um espírito maligno. Exatamente isso que estava acontecendo. Só assim, aquele espírito no homem, que tinha o conhecimento e a visão espiritual, ele viu Jesus e identificou na mesma hora: esse é o Cristo de Deus, o Filho de Deus encarnado, esse é o Redentor da humanidade. E por isso que olha o que ele fala: deixa-nos. Aquele demônio fica apavorado quando ele identifica que é Jesus que estava ali. Aquele demônio fica desesperado. Ele fala: deixa-nos, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré. Vieste para nos perder? Eu sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus dá uma ordem: cala-te e sai desse homem. E o demônio derrubou o homem por terra, saiu dele sem lhe fazer mal algum. O Evangelho continua dizendo que as pessoas todas ficaram espantadas vendo aquilo e começaram a perguntar: mas o que significa isso? Esse mestre que vem nos ensinar sobre a palavra de Deus aqui na sinagoga, ele é diferente. Os outros mestres pegam a lei de Deus e explicam. Mas esse mestre, esse rabi que está aqui, eles chamavam os mestres de rabi, ele falou com o espírito maligno e o espírito maligno obedeceu ele imediatamente. A gente nunca viu isso aqui. Ele manda com poder e autoridade e os espíritos obedecem. Meu irmão, minha irmã, uma pergunta que pode ter ocorrido para alguns de nós: Jesus estava na sinagoga, pregando, ensinando ao povo de Deus. A sinagoga era a igreja daquela época. Eles chamavam de sinagoga, onde as pessoas do povo escolhido, as pessoas do povo judeu se reuniam para orar e para ouvir a palavra de Deus, para ouvir os mestres explicando, ensinando sobre a palavra de Deus. Numa sinagoga, ou seja, numa igreja, tinha um homem com um espírito imundo, com um demônio. Será que isso é possível, gente? Sim ou não? Claro, né? Está escrito. Mas a palavra de Deus já está começando a nos alertar.
Estar na igreja não significa que nós estamos em comunhão com Jesus. Estar dentro da igreja, você estarmos aqui nessa noite, só esse fato não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Porque é preciso ser discípulo, é preciso seguir, é preciso ouvir Jesus todos os dias, como aqueles discípulos faziam. É preciso entender que a palavra que Jesus traz para nós é uma palavra que vai nortear, orientar, dirigir a nossa vida, as nossas decisões. É uma palavra que vai nos levar a um caminho de bênção, a andar por um caminho de vitória. Aquilo que eu falava aqui no início. Problemas vão recair sobre todas as pessoas vivas no planeta Terra. Agora, quem está unido em comunhão com Jesus, quando aparecer o problema no seu caminho, porque o caminho que ele está trilhando é o de Jesus, pode demorar um dia, um mês, um ano, 10 anos, mas ele vai vencer. Ele vai vencer porque ele não está lutando sozinho. Porque ele está unido àquele que manda com poder e autoridade. E até os espíritos imundos obedecem. Porque ele está caminhando em comunhão, está vivendo cada dia, se colocando em oração a cada dia, na presença do Senhor, abrindo o coração, entregando todos os dias a sua vida, a sua casa, a sua família, sua mente, seus pensamentos, seus sentimentos. Está sempre em comunhão, sempre se relacionando com o Senhor pela oração. Está sempre buscando o Senhor na Santa Missa, na Eucaristia, comungando o Senhor, se confessando dos seus pecados, pedindo perdão, arrependido sinceramente dos seus pecados. E assim vai se mantendo em comunhão com o Senhor. O mesmo Senhor que caminhou sobre as águas, o mesmo Senhor que ressuscitou o filho daquela viúva em Naim, o mesmo Senhor que fez cegos enxergarem, o mesmo Senhor que, ao se encontrar e ao revelar o quanto Ele amava aquelas pessoas que estavam acompanhando Ele, que vinham até Ele, a vida daquelas pessoas mudava para sempre, para melhor. Prostituta como Maria Madalena, uma prostituta judiada pela vida, arrebentada pela vida, porque você sabe que chamava Maria Madalena, e Madalena é por causa de um quartel que havia em Magdala. Ela era Madalena porque ela vivia em Magdala. Uma prostituta perto de um quartel, os clientes dela, com certeza, eram soldados. Imagina naquela época, mais de 2000 anos atrás, como aqueles soldados daquela época deviam ser as pessoas mais ternas e doces do mundo. Imagina aquela vida rústica, bruta. O que aquela Maria Madalena não passou na vida, na mão daqueles soldados? E Jesus transforma ela em Santa Maria Madalena. Porque esse Senhor não conhece impossíveis. Esse Senhor não conhece impossíveis. E se nós olharmos um pouquinho antes, nesse mesmo capítulo 4 de Lucas, lá no versículo 14, nós vemos que depois de ser tentado no deserto, Jesus foi batizado no Rio Jordão pelo seu primo, João Batista.
saiu do Rio Jordão e foi levado, cheio do Espírito Santo, foi para o deserto. Depois ele sai do deserto, cheio da força do Espírito Santo, aí no versículo 14, voltou para Galiléia. E ali ele foi pregando, curando, amando aquele povo sofrido, abençoando aquele povo sofrido, restaurando a vida daquele povo sofrido. Ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. Depois, a partir do versículo 16, começa a narrar o evangelho que ele foi para a cidade onde ele cresceu, Nazaré. Ele foi na sinagoga de Nazaré, onde as pessoas conheceram ele desde pequenino, menino, crescendo, ajudando o pai, José, a trabalhar com a madeira. Ele leu o profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, etc. Ele fala, hoje se cumpre o que está escrito, essa profecia. E todos ouviram a pregação dele, ficaram também espantados, e ficaram, assim, confusos também, né? Mas não é esse daí que era aquele menininho aí que cresceu na casa de José? Não é o filho de José? Ajudava o pai? Como é que pode tanta unção, tanta sabedoria, tanta autoridade na boca dele agora? E aí Jesus dá uma palavra dura para aquele povo. E aquele povo que estava na sinagoga, vamos ler aqui, olha. Versículo 25. Em verdade vos digo, muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando se fechou o céu por 3 anos e meio, e houve grande fome por toda a terra. Mas a nenhuma delas foi mandado Elias, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. A Sidônia era um território pagão, onde o povo não conhecia a Deus. O povo cultuava vários deuses na Sidônia. 27. Igualmente, havia muitos leprosos em Israel, a nação do povo de Deus, no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi limpo, foi curado, senão o sírio Naamã. E a Síria também era um país onde não se conhecia Deus, onde se seguia vários deuses. E Jesus diz no 28, ou melhor, o Evangelho conta que a partir daí, ao ouvir essas palavras, encheram-se todos de quê? Oi? Ira, cólera, ódio, na sinagoga. Levantaram-se e lançaram-no fora da cidade. Conduziram Jesus até o alto do monte sobre o qual estava construída a sua cidade e queriam precipitá-lo dali abaixo. Gente, você entendeu o que aconteceu? Aquele povo que estava na igreja, na sinagoga, aquele povo que ia na sinagoga sempre, estava sempre na igreja, que estava lá sempre rezando, estava lá sempre ouvindo os mestres da lei falando, aquele povo que alguns eram fariseus, e ficavam observando centenas de normas e regrinhas que eles foram criando ao longo do tempo, e em vez de viver e ensinar a palavra de Deus, eles se preocupavam mais com as regrinhas que eles criaram. É esse povo de igreja, é esse povo de frequentar a sinagoga, que se encheu de ódio, cólera, ira, e agarrou Jesus à força, levou ele para fora da cidade e queria matar Jesus, meu irmão. E assassinar Jesus já ali naquela hora. O que eles estavam fazendo dentro da igreja, dentro da sinagoga naquele tempo? Que oração que eles faziam, meu Deus!
Que ensinamento da palavra eles aprendiam, meu Deus? Como é que pode um povo que estava na casa de Deus, a partir de uma palavra dura que ouviu, se encher de ódio a tal ponto de querer cometer um assassinato? Meu irmão, ali havia qualquer espírito movendo eles, menos o Espírito Santo de Deus. E eu e você corremos o mesmo risco. Eu e você corremos o mesmo risco. Nós que vamos à igreja toda semana, à Santa Missa, ao grupo de oração, corremos o mesmo risco. Não adianta estar presente. É preciso haver um relacionamento de coração aberto com o Senhor. É preciso o coração e a mente estarem abertos para, ao ouvir a palavra de Deus, deixar a palavra de Deus provocar dentro de nós transformação, santificação. Nós não podemos ser coniventes com o pecado. Nós não podemos ser coniventes com o pecado. Depois pega lá Gálatas 5. Quem já conhece é só lembrar. As obras da carne. E no final de listar todas as obras da carne, a palavra de Deus diz: os que praticarem essas coisas não herdarão o reino dos céus. É preciso não compactuarmos com o pecado. Se não vivemos compactuando com o pecado, nós não temos nada a temer do demônio, de nenhum demônio, nem o chefe dos demônios. Se você não tem pacto com o pecado, se você não é conivente com o pecado na sua vida, você não precisa temer Satanás, porque ele não tem nada para fazer na sua vida. Ele não pode tocar você. Se você luta para viver a vontade de Deus, a santidade no dia a dia, para ser um homem e uma mulher de Deus, para ensinar os seus filhos a serem de Deus, para ensinar os seus filhos a rezarem e a ouvirem o Evangelho, amar a Jesus Cristo sobre todas as coisas. Se você está nessa luta, se eu estou nessa luta, se nós estamos, nós não temos o que temer. Mas se nós temos permitido, se nós temos relaxado na nossa consciência e temos permitido o pecado ficar na nossa vida, nós homens que somos facilmente tentados pelo olhar concupiscente. E do olhar vai para a imaginação, e da imaginação pode se tornar até palavras, conversas, brincadeiras de duplo sentido. E a coisa vai só crescendo até a desgraça acontecer. Nós homens casados, estou falando para nós homens casados também. E hoje em dia, desculpa a expressão, com tanta porcaria na televisão, na internet, com tanta porcaria pelo meio das ruas, quanta coisa a gente pode ir longe com a nossa imaginação. As mulheres também, casadas também. E não tem idade não, hein? Não tem idade.
Se o homem está vivo, pode ter 100 anos. Se a mulher está viva, pode ter 100 anos. Mas se deixar a tentação, ela vai entrando na sua imaginação e você sabe muito bem onde você chega. Mentira ou verdade? É verdade, meu irmão. É verdade. Veja, nós somos uma geração privilegiada que tem visto o mover do Espírito Santo que nunca foi visto dessa forma na história da igreja. Nós temos o privilégio de participar dessa geração que tem visto desde o início da renovação carismática, desde o Concílio Vaticano II na igreja, uma grande renovação espiritual acontecendo na igreja. Nós temos visto milagres. Nós temos visto Deus transformando o coração e a vida de tantas pessoas. Nós temos visto Deus restaurando casamentos que estavam arrebentados, famílias que estavam destruídas. E Deus faz novas todas as coisas. Nós temos visto maravilhas, meu irmão. Mas ver o poder de Deus não significa necessariamente que nós estamos vivendo no amor a Deus. Não significa. Você lembra muito bem da passagem do Evangelho, quando Jesus fala que naquele dia vai ter gente que vai aparecer diante do Senhor, morreu ou Jesus voltou, vai aparecer diante do Senhor, e Jesus vai falar assim: eu gosto tanto de você, meu irmão, gosto tanto de você, minha irmã, mas eu não conheço você direito, eu não conheço você, eu não tenho intimidade com você, eu não conheço, não tenho. E aí a gente pode falar: não, mas eu estava no grupo de oração toda semana, Senhor, eu estava na missa, eu era da Canção Nova, era missionário, Senhor, eu pregava a palavra, eu rezei e tinha gente que era curado, Jesus. E na minha família também. Teve um problema lá uma vez e nós rezamos e expulsamos o demônio. E Jesus vai falar: não, bacana que você fez tudo isso, mas eu continuo dizendo, eu não te conheço. Você nunca deixou eu ter intimidade com você. Você nunca se relacionou comigo como um amigo fiel, um amigo que ama o seu amigo, um amigo que conhece o coração do outro amigo, que abre, que escancara tudo que está vivendo para o outro amigo, e deixa o amigo ajudar, e é fiel ao amigo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus o Senhor é misericordioso conosco. E essa noite Ele não está condenando ninguém não, hein? O Senhor não está acusando ninguém nessa noite não. Se tiver uma sensação, um sentimento de que você está sendo acusado pela pregação da palavra, já renuncia, já manda embora em nome de Jesus. Ele não está condenando, acusando, Ele está com misericórdia abrindo os nossos olhos, porque Ele ama você, porque Ele quer fazer maravilhas na sua vida, porque Ele quer fazer uma revolução de amor, de graça, de bênção, de santidade na sua vida, porque Ele sabe o que você tem vivido, Ele sabe a sua necessidade, melhor do que você sabe, melhor do que eu sei. E Jesus é o mesmo, como diz Hebreus, ontem, hoje e sempre. Do jeito que Ele expulsou esse demônio na sinagoga, Ele expulsa hoje também o mal da nossa vida. Ele expulsa as forças do mal que rodeiam nossa casa. E como Jesus mesmo mencionou,
Você não tem que estar santinho e bonitinho para vir buscar Jesus. Não, primeiro eu tenho então que rezar muito, primeiro então eu tenho que me confessar muito, primeiro então tenho que ir muito na missa, para depois... Não, é o contrário. Ele falou aqui, no tempo do profeta Elias, não é? Olha aqui, ó. Havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou, ou seja, ficou 3 anos e meio sem chover, e houve grande fome por toda a terra. E Elias foi enviado por Deus para uma viúva em Sarepta, na Sidônia. Uma viúva que não conhecia Deus. E através do profeta Elias, ela foi vendo os milagres de Deus. A comida estava acabando na casa dela, ela ia morrer de fome, ela e o filho. E Elias chegou lá e a comida nunca acabava, a farinha nunca acabava. E todo dia estava cheio de novo o odre. E aí ela foi conhecendo a Deus, convivendo com o profeta Elias, que ela hospedou na casa dela, ficou hospedado na casa dela. Então, primeiro basta acolher. Ela acolheu o profeta Elias e depois disso, Deus foi fazendo o resto. Se você acolhe a palavra de Deus, acolhe a Jesus nessa noite, Ele vai fazendo o resto. E como nós vamos orar nessa noite sobre os bens materiais da nossa vida, sobre os lugares que fazem parte da nossa vida também, que muitas vezes existem problemas espirituais. É importante nós entendermos que Jesus é o Senhor. Jesus morreu, ressuscitou e Deus exaltou Ele soberanamente, colocou Ele acima de todo nome, e ao nome dEle se dobra todo joelho no céu, na terra e nos infernos, para dizer que Ele é o Senhor, acima de tudo e de todos, de toda a força humana, de toda a força espiritual. E para ser o Senhor na nossa vida, basta a gente acolher, basta a gente decidir de todo o coração: Jesus, eu quero aprender a viver assim. Eu quero aprender a viver deixando que Tu sejas o Senhor em todas as áreas da minha vida. Na vida afetiva, na vida familiar, nos estudos, na vida profissional, na vida espiritual. É uma decisão que só você pode tomar, e você pode e deve sempre renovar essa decisão. Se você acolhe Jesus como o Senhor da sua vida, se decide por Ele, Ele vai fazendo o resto. Ele vai fazendo o resto. Um dia de cada vez, uma semana após a outra, um mês, um ano, e vai o resto da vida, abençoando e ensinando você aquilo que é preciso. Existem objetos e existem lugares que sofrem uma influência de um espírito maligno ou de vários espíritos malignos. Por isso, cuidado com os objetos que você leva para sua casa. E cuidado com quando você vai escolher uma casa para morar, para comprar, para alugar. Cuidado. Além de olhar o preço, além de olhar a parte elétrica, a parte hidráulica, além de saber se o lugar é seguro, a rua tem violência ou não, veja se você descobre a história das pessoas que moraram ali antes. Porque muitas vezes, quando a gente ouve falar de lugares mal assombrados, lugares amaldiçoados, lugares que acontecem coisas sem explicação, muitas vezes é lenda que o povo inventa, né?
Nosso povo gosta de inventar uma história, não é não? Gosta de inventar uma história. O povo gosta. Mas tem muitas vezes que é real. Esse ano no Rio Grande do Sul, não lembro o nome da cidade, no interior, começou a cair pedras dentro da sala de uma casa simples, uma região de fazenda, assim, de sítio. Começou a cair pedras dentro da casa. E a família começou a ficar assustada. E começou a cair pedra em cima do telhado. E a filha mais velha, se não me engano, daquela família ali, daquele casal, ela começou a ter manifestação demoníaca. E chegou uma vez que ela saiu correndo de casa, os pais correram para o quintal atrás dela, e ela tinha subido e estava andando em cima do telhado para lá e para cá, agitada. Até foi uma equipe de reportagem lá, fez a reportagem, tudo. Infelizmente, a família não buscou ajuda com nenhuma igreja cristã, ao menos. Buscaram ajuda em pessoas de outras religiões, que para tirar um espírito, eles invocam outro espírito maligno. E não teve jeito, eles tiveram que destruir a casa. Teve que ser demolida a casa, e com a ajuda da prefeitura, sei lá de quem, eles foram morar em outro lugar distante. Enquanto as pessoas estavam lá, até da reportagem, o pessoal viu as pedras caindo. E o problema das pedras acabou na casa nova. Mas o problema da menina não acabou. Não sei se hoje já algum cristão, algum filho abençoado de Deus foi lá resolver o problema. Porque é Jesus que resolve isso. É Ele que tem poder e autoridade sobre o espírito maligno. No ritual oficial da Igreja Católica, um livro chamado Ritual de Exorcismos. Ali no ritual tem várias situações que a igreja recomenda que um padre exorcista, autorizado pelo bispo, realize exorcismo em certos lugares, em certas casas e ambientes. Um dos casos é quando uma casa foi usada como um local de prostituição. A igreja fala, essa casa já foi usada como um local de prostituição, agora vai ser usada para outra finalidade. Então manda um padre exorcista lá para exorcizar essa casa. Porque os pecados que foram cometidos ali, tantas e tantas vezes, tem grande chance de terem o espírito maligno que foi agindo ali, tantas vezes nos atos de prostituição, que se repetiram inúmeras vezes, tem muita chance do espírito não ter saído dali, ter ficado ali naquele lugar. Por isso a igreja recomenda. Onde existem lugares marcados por um pecado que se repetiu muitas vezes, o espírito maligno que pode ter se alojado ali, pode ainda estar ali. Por isso nós vamos rezar, meu irmão. Primeiro, para você ter a oportunidade de acolher Jesus, decidir que a partir de hoje você quer fazer esse pacto com o Senhor, de deixar Ele ser o Senhor do seu coração e da sua vida. E depois vamos pedir ao Senhor que venha libertar nosso ser, nossa casa, nossos bens, também nossos bens materiais. Jesus quer ser o Senhor, para que eles estejam protegidos também de todo o mal. Padre Jonas, hoje eu ouvia uma pregação gravada do Padre Jonas Habib, nosso fundador, e ele dizia assim: o melhor jeito de administrar os bens materiais é consagrando um por um os seus bens a Jesus como Senhor.
Consagre seu carro, consagre sua casa, consagre os eletrodomésticos, suas roupas, tudo, todos os objetos da sua casa. A casa é alugada, não é minha. Não interessa se você está vivendo nela, ela é sua sim. Durante o período que você está pagando aluguel, está morando ali, ela é sua. Você tem autoridade sobre a casa. Consagre ela a Jesus. Consagre a Jesus. E muitas vezes, existem espíritos que começam a atuar dentro da nossa casa, ou sobre uma das pessoas da nossa casa, e eles vêm, às vezes, por programas, por coisas que são assistidas na televisão, ou pela internet. A pessoa que fica na internet, muitas vezes ali, acessando sites pornográficos, sites de prostituição. Às vezes o resto da família nem sabe, a pessoa faz escondida. Mas de tanto encher a cabeça, os olhos, e às vezes até com prática do pecado enquanto está assistindo aquilo ali, a pessoa está abrindo uma brecha para um espírito de prostituição, para um espírito de adultério, para um espírito de fornicação, para um espírito de impureza vir para a casa dela. Por isso eu e você precisamos acolher sempre, renovar sempre nossa acolhida a Jesus como o Senhor. Também de toda a nossa casa, de todos os nossos bens. Amém? Fique em pé então para nós orarmos. Coloca a mão no seu coração. Feche os seus olhos, se você quiser, para não se distrair. E diga: Jesus, eu reconheço, Tu és o Senhor de todas as coisas. Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz, no meu lugar. O Senhor levou sobre si os meus pecados, as minhas maldições, as minhas enfermidades. O Senhor ressuscitou, venceu o mal, venceu a morte, venceu os pecados. Por isso nessa noite, essa noite de Nossa Senhora das Dores, eu abro meu coração, a minha mente, toda a minha vida, toda a minha casa, e te acolho, Jesus, como meu Senhor, único Senhor, como meu Salvador, que me salva do mal, o mal natural, o mal espiritual. Eu te recebo, Jesus. Vem reinar em mim, sobre todo o meu ser, sobre a minha mente e tudo que passa por ela, sobre a minha imaginação, sobre as minhas lembranças, Jesus. Reina, Jesus. Purifica, Senhor. Retira tudo que não é teu, tudo que me afasta de ti. Vem ser o único Senhor na minha alma, na minha força de vontade, na minha inteligência, nos meus sentimentos,
Purifica-me, Senhor. Retira de mim os sentimentos que me afastam de Ti. Seja o Senhor do meu emocional também. Seja o Senhor, Jesus, de toda a dimensão psicológica do meu ser. Eu abro a minha casa, eu abro a minha família. Para quem é casado, diga: eu abro o meu casamento. Para quem namora, diga: eu abro o meu namoro. Para que Tu sejas o Senhor. Entra, Jesus, e reina, Jesus, e expulsa, Senhor, tudo que é mal, tudo que provém do maligno, tudo que se opõe à Sua palavra, tudo que se opõe ao amor, o amor que Tu tens por mim, Senhor. Eu proclamo, a partir de hoje, eu me decido a aprender a cada dia mais a ter o meu ser, a ter a minha vida, a ter a minha casa, minha família, debaixo do Teu senhorio. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Eu vou orando agora e você vai espontaneamente orando com suas próprias palavras, meu irmão, minha irmã. Senhor Jesus, olha para nós aqui nessa noite. Nós somos o Teu povo, os Teus filhos amados. Nós somos agradecidos eternamente, Senhor, porque o Senhor morreu por amor a nós, ressuscitou e quer dar uma vida nova para cada um de nós, quer santificar o nosso ser e o nosso viver, para que sejamos sempre abençoados, para que sejamos sempre guardados de todo mal, para que sejamos sempre protegidos de todo influxo, toda influência do maligno. Olha, Senhor, as necessidades de cada um de nós. O Senhor conhece a cada um de nós. O Senhor conhece nossas famílias. O Senhor conhece os lugares onde nós moramos, nossas casas. O Senhor conhece o lugar onde nós trabalhamos, cada um de nós. Os setores de trabalho, os serviços, as tarefas que realizamos. E vem agora, Senhor, como o Evangelho mostrou, vem agora com poder e autoridade. Vem, Jesus. Assim como ninguém esperava que naquela sinagoga pudesse haver um homem possuído por um espírito mau, talvez nós não imaginemos, mas exista talvez no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, pessoas, objetos, influências do espírito do mal, Senhor. E Tu sabes de todas as coisas. Por isso nessa noite nós queremos renunciar. Nós renunciamos em nome de Jesus. Nós renunciamos a tudo que não vem de Ti, Jesus. E proclamamos que Tu és o libertador. Que a Sua libertação desce sobre nós, desce sobre nossas casas, desce sobre nossas famílias, desce sobre os objetos que existem dentro da nossa casa, nos libertando e libertando a eles de toda contaminação espiritual, de toda opressão espiritual.
Vem, Senhor Jesus, e reina e liberta-nos, Senhor. Jesus me mostra uma pessoa que guarda em um canto da sua casa. Você guarda uma garrafa de pinga, uma garrafa de cachaça, e o Senhor fala para você jogar fora. Não dê para ninguém. Jogue fora essa garrafa de pinga, porque ela é uma porta para o espírito do mal entrar na sua casa, na vida dos seus. O Senhor também está libertando a mente, porque Ele te ama, meu irmão. Ele liberta a sua mente do jugo, da escravidão, da pornografia, do erotismo descontrolado. Você já estava vivendo sem controle, na rua, até na igreja, no ônibus, por onde você passava, você olhava de uma maneira tão obsessiva para o corpo das mulheres, e depois, assim que você tinha oportunidade, a sua imaginação, por conta própria, sem você querer, a sua imaginação já te levava ao pecado, com as cenas mais gritantes passando pela sua imaginação, as cenas mais depravadas passando pela sua imaginação. O Senhor te liberta, meu irmão. Mas assim como Ele disse para aquela mulher que queriam apedrejar, Ele fala para você: vai e não peques mais, não peques mais, não encha mais, não coloque mais diante do seu olhar imagens pornográficas, seja da internet, seja pela televisão, seja de DVD, seja de revistas, de jornais. Não coloque mais diante dos seus olhos. Vai, não peques mais, meu irmão. Jesus está com muito amor visitando uma moça e retirando do seu interior uma sensação muito ruim, minha irmã. Uma sensação de culpa, um peso de culpa, uma sensação de angústia, uma sensação de sujeira, porque você na sua infância, minha irmã, foi abusada sexualmente, e hoje, você já moça,
não tem controle, não tinha controle mais sobre as concupiscências da sua sexualidade. Muitas vezes você caiu na masturbação e depois vinha aquela sensação de sujeira, de culpa. O Senhor te liberta agora porque te ama. Ele te purifica, minha irmã. Ele te lava no sangue derramado na cruz. Ele te liberta de toda influência do espírito de masturbação. Agradeça a Jesus, mas faça a sua parte. Não alimente mais a sua imaginação. Não alimente mais com músicas. Não alimente mais com livros. Não alimente mais com filmes a sua imaginação com essas coisas. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos e adoramos, porque Tu és o Deus que vem para nos libertar, nos purificar com todo o amor nessa noite. O Senhor mostra uma pessoa que coloca moedas na beira da janela, moedas para atrair mais dinheiro. E Jesus fala: você não precisa mais disso. Hoje eu estou entrando na sua vida. Tire aquelas moedas de lá quando você chegar em casa, meu irmão, minha irmã. É o próprio Senhor que diz: você não precisa mais disso. É Ele que é fonte de todo bem. Ele que é fonte de toda providência. Ele está entrando na sua vida hoje. Chega em casa e tira essas moedas da janela. O Senhor mostra também uma pessoa que guardava no armário patuá. Um patuá. Um patuá que foi feito com uma prática, com um ritual espírita, onde foi invocado sobre esse patuá uma força espiritual maligna, para ajudar você também na prosperidade, para ajudar você a resolver os problemas financeiros. Joga fora quando chegar em casa, meu irmão. Joga fora, minha irmã. Você não precisa também mais disso. É o Senhor que é sua providência agora. É o Senhor que vai reinar. Você vai consagrar todos os seus bens. E vai consagrando já agora. Vai consagrando o seu trabalho. Consagra o seu salário a Jesus. Pede a Ele para reinar, para governar a sua vida financeira. Pede a Ele para multiplicar, para não faltar mais na sua casa. Ele não deixa faltar o necessário. Ele não é um Deus que quer fazer todo mundo ficar rico, não, como pregam por aí. Isso é outro espírito, não é o de Deus. Mas aos seus filhos, Ele nunca deixa faltar o essencial, o necessário. Confia no Senhor, consagra os seus bens ao Senhor. Consagra suas contas, suas despesas mensais ao Senhor. O Senhor está visitando e curando uma dor de coluna. A dor que você tinha na sua coluna, um pouquinho assim, um pouquinho de nada para o lado esquerdo. O Senhor está libertando você de uma contaminação espiritual. E por isso você não vai ter mais essa dor de coluna. Louve e glorifique o Jesus, meu irmão, minha irmã.
O Senhor mostra também daqui da capela, daqui da igreja, daqui de cima do altar, daqui do sacrário, brotando água como numa nascente, e a água vai descendo, vai se espalhando por toda a igreja. A água vai brotando sem cessar, sai pelas portas da igreja, vai para o estacionamento, sai pelos portões para a calçada, para a rua. Essa água vai jorrando sem cessar. Essa água é o Espírito de Deus que está jorrando nessa noite. O Espírito de Deus que jorra e cai pela rua, e vai descendo e vai atingindo as casas ao redor dessa igreja. A água viva do Espírito de Deus que transforma todas as coisas. E vai entrando nas casas, vai descendo pelas ruas, e vai abençoando a vida de muitas outras pessoas. Pessoas que nunca vieram aqui no grupo de oração, nem na missa, mas é o Espírito Santo que está visitando, está tocando o coração. O Espírito que entra para libertar várias casas aqui dessa comunidade. O Espírito que entra para expulsar espíritos malignos. O Espírito de Deus expulsa o mal de várias casas agora, da vida de várias pessoas agora aqui. E a água viva vai jorrando como uma cachoeira, como um rio, vai descendo nas bifurcações, vai para as duas ruas, para um lado e para o outro, até chegar lá embaixo, até chegar na rua principal. E fique atento, porque você vai ouvir pessoas falando do que aconteceu nessa noite. Pessoas que não vão compreender o que aconteceu nessa noite, mas vão saber que alguma coisa abençoou a vida delas. Mas vão saber que Deus olhou para elas. Mas vão saber que ficaram libertas nessa noite.